Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI. Que bom que estamos chegando a mais um final de semana. Que bom que você se encontra diante do televisor, sintonizado na Rede Século XXI. Está começando o programa Luz da Vida, o nosso compromisso semanal de 30 minutos para refletirmos aspectos importantes da nossa fé católica apostólica romana. Muito obrigado pela sua audiência. 2017, 500 anos do cisma protestante, não temos nada o que comemorar com essa data, somente a chorar, somente a colocar os nossos joelhos diante de Deus e a implorar que Ele nos perdoe, que Ele nos cure e nos liberte de todos os pecados, pecados que foram de um lado e do outro, a causa dessa divisão muito triste, muito dolorosa. Não se comemora cisma, não se comemora pecado, não se comemora a obra do diabo. A Igreja de Cristo dividida, isso não é motivo algum para comemoração. No programa anterior, nós falamos de um argumento que é causa de divisão entre católicos e protestantes, a interpretação da Escritura. Martinho Lutero defendia o princípio do livre exame da Bíblia. Sola Scriptura, somente a Escritura. Você não precisa, segundo Lutero, de Papa e de Bispo para interpretar a Bíblia. Porque você tem o Espírito Santo, cada um interprete a Bíblia do jeito que quiser, que o Espírito Santo vai lhe dar essa assistência. No programa anterior, nós recordávamos a segunda carta de São Pedro, capítulo 1, versículo 20, onde está escrito: toda a Escritura, nenhuma Escritura é fruto de uma interpretação pessoal. Ninguém está autorizado a interpretar a Escritura ao seu bel prazer. É o que diz o apóstolo Pedro. Citamos também o Evangelho segundo Lucas, capítulo 24, Jesus explicando as Escrituras aos discípulos de Emaús, partindo de Moisés e de todos os profetas. Falamos também, citando o livro dos Atos dos Apóstolos, do episódio do eunuco da rainha de Candace, que fora a Jerusalém adorar o Senhor e voltava lendo o texto do profeta Isaías na carruagem. O Senhor Deus mandou o diácono Filipe até o eunuco e o diácono perguntou ao eunuco: você está entendendo o que você está lendo? Ao que o eunuco respondeu perguntando: como eu posso entender se não há quem me explique? E Filipe sobe na carruagem e explica as Escrituras para o eunuco. E provamos com esse texto, e esse texto evidencia de forma inequívoca que a Escritura por si só não basta. Ela exige, para que seja bem compreendida, um outro critério, um critério seguro de interpretação que nós vimos na Escritura: quem vos ouve, a mim ouve, quem vos rejeita, a mim rejeita. Lucas 10:16, o magistério da Igreja, o Papa em comunhão com os bispos. Mas pela importância desse argumento e porque precisamos explorar um pouco mais as consequências desse magistério vivo da Igreja como critério seguro de interpretação da Palavra de Deus escrita, é preciso mais um programa. E estamos aqui exatamente para retomar a interpretação das Escrituras na ótica católica apostólica romana. Para isso, nós vamos citar inicialmente um texto da segunda carta de São Pedro, no capítulo 3, versículos de 14 a 16. O próprio Papa, primeiro Papa, reconhece que na palavra de Deus há textos difíceis, muito difíceis, obscuros, que as pessoas, quando se metem a interpretar por sua livre iniciativa, acabam causando problemas dentro da Igreja. Vale a pena ler o texto e depois teçamos alguns comentários sobre ele. Segunda carta de São Pedro, capítulo 3, versículos de 14 a 16. Portanto, caríssimos, esperando estas coisas, esforçai-vos em ser por ele achados sem mácula e irrepreensíveis na paz. Reconhecei que a longa paciência de nosso Senhor vos é salutar, como também vosso caríssimo irmão Paulo vos escreveu,
segundo o dom da sabedoria que lhe foi dado. É o que ele faz em todas as suas cartas, nas quais fala nestes assuntos. Nelas, há algumas passagens difíceis de entender, cujo sentido os espíritos ignorantes ou pouco fortalecidos deturpam para sua própria ruína, como o fazem também com as demais escrituras. O próprio primeiro Papa reconhece que há determinadas passagens nas cartas de São Paulo, e as cartas de São Paulo aqui nós já sabemos quais são. Romanos, 1ª e 2ª aos Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1ª e 2ª Tessalonicenses, 1ª e 2ª Timóteo, Tito e Filemão. Passagens difíceis. E agora reparem, já São Pedro constata no 1º século, no alvorecer da Igreja, espíritos ignorantes, deturpados, gente ignorante, que interpreta as Escrituras das formas mais descabidas, interpretações esdrúxulas. Isso já havia no tempo dos apóstolos. Passagens difíceis. Vimos no programa anterior, aludindo a alguns parágrafos do Catecismo da Igreja Católica, números 85, 86 e 87, que o encargo de interpretar seguramente a Escritura foi confiado ao magistério vivo da Igreja, ao Papa e aos bispos em comunhão com ele. O Papa, o sucessor do apóstolo Pedro, os bispos, os sucessores dos apóstolos. Agora, nós vamos explorar um pouco alguns parágrafos do Catecismo da Igreja Católica. São 6 parágrafos, do 109 ao 114. Vamos ler parágrafo por parágrafo nesse final do primeiro bloco e também no segundo bloco e tecer alguns comentários sobre esse aspecto tão importante da nossa relação com a Bíblia, a interpretação dela. Como interpretar seguramente a Escritura, sem a possibilidade de cair em erros crassos, heresias, estupidezes, barbaridades, atrocidades interpretativas, coisas verdadeiramente esdrúxulas que lamentavelmente aconteceram e tanto aconteceram que suscitaram tantos cismas, tanto sofrimento, tanta desgraça para a Igreja, o corpo místico de Cristo. Leiamos primeiro o parágrafo 109 do Catecismo da Igreja Católica. Na Sagrada Escritura, Deus fala ao homem à maneira dos homens. Portanto, para bem interpretar a Escritura, é necessário prestar atenção ao que os autores humanos realmente quiseram dizer e aquilo que aprove a Deus manifestar-nos pelas palavras deles. Compreender o pensamento do mundo bíblico, o pensamento do autor daquele livro. Isso se faz ordinariamente com o estudo. E aqueles que não têm acesso a esse estudo, volte-se para a Igreja, escute o magistério da Igreja, que nos explica a mente do autor, o sentido daquela palavra, o sentido daquela expressão, o sentido daquele versículo, daquele capítulo, daquele livro e de toda a Bíblia. Por vezes, na Escritura, nós temos expressões que é um erro grave nós as interpretarmos com o sentido da nossa época, com o nosso próprio sentido. Deus se arrependeu de ter criado o homem, diz o livro do Gênesis, no capítulo 9, o começo do relato do dilúvio. O desavisado diz, esse Deus não tem juízo, esse Deus não é Deus porque se arrepende, e quem se arrepende, ora faz uma coisa, depois volta atrás. Como é que Deus pode voltar atrás?
Tal pessoa, interpretando assim a Escritura, chega ao cúmulo de afirmar blasfêmias a respeito de Deus. Será preciso fazer esse movimento. A Escritura que eu tenho em minhas mãos na língua portuguesa é uma tradução, e tradução de uma língua que eu não conheço, que foi escrita numa época que não é a minha, época em que a mentalidade era tal. Será preciso compreender tudo isso, recorda a Igreja. Quando você ignora essas coisas básicas, quando você não se insere na mentalidade do autor sagrado, você chega a essas distorções absurdas. Outro exemplo, no Evangelho segundo Marcos, capítulo 6, fala-se dos irmãos de Jesus. Alguns desavisados dizem, está vendo? Aquela Maria que os católicos veneram tanto, ela teve muitos filhos, porque o capítulo 6 de São Marcos fala dos irmãos de Jesus. Meu Deus do céu, isso é uma tragédia. Isso é caso de Polícia Federal, com brincadeira e tudo. Isso é uma aberração, uma excrescência. A palavra irmão na língua portuguesa é fruto da tradução de uma expressão da língua na qual foi escrita a Escritura. E nessa língua, a palavra irmão tem vários significados, até porque irmãos de Jesus não significa necessariamente filhos de Maria. Então, quando você faz esse tipo de leitura apressada, você chega a essas interpretações, a essas conclusões catastróficas. A Igreja aqui, muito sabiamente, nos remete à mente do autor, ao pensamento do autor. A Bíblia é palavra de Deus escrita, mas escrita de maneira humana. E quem escreveu foram seres humanos que viveram numa época e escreveram numa língua precisa, com a mentalidade precisa, com um significado preciso. Será preciso, portanto, fazer esse movimento para conhecer bem o texto, no seu contexto, não apenas escriturístico, mas o seu contexto também histórico, o seu contexto cultural, o seu contexto da época, a mentalidade da época, para compreender a mente do autor e o significado que ele quis dar àquela palavra, àquela expressão, àquele texto, àquele assunto. No próximo bloco, nós retomaremos com o Catecismo da Igreja Católica aspectos fascinantes, importantíssimos deste assunto tão relevante dentro da Igreja, a interpretação da Escritura. Até o próximo bloco, se Deus quiser. Terminamos o primeiro bloco falando do parágrafo 109 do Catecismo da Igreja Católica. Critério importante para a interpretação da Escritura é conhecer a mente do autor sagrado, é conhecer o seu horizonte cultural, linguístico, teológico, para entender qual o significado daquela expressão que ele escreveu na língua dele. Remontar-se ao contexto da época para conhecer a mente do autor, para entender o seu significado, o que ele quis dizer com aquela palavra, com aquela frase, com aquele versículo, com aquele capítulo e com o livro inteiro, quiçá. Agora, retomamos o parágrafo 110 do Catecismo da Igreja Católica para descobrir a intenção do autor sagrado, o que é preciso. Já que nós não podemos desconsiderar a sua mentalidade, o seu horizonte, o seu mundo, o seu contexto, sua formação, o que fazer para descobrir a intenção do autor sagrado? É disso que trata o parágrafo 110 do Catecismo. Leiamos na íntegra. Para descobrir a intenção dos autores sagrados, é preciso ter em conta as condições do seu tempo e da sua cultura, os gêneros literários em uso na respectiva época, os modos de sentir, falar e narrar correntes naquele tempo. Porque a verdade é proposta e expressa de modos diversos em textos históricos de vária índole, ou proféticos, ou poéticos, ou de outros gêneros de expressão. Aqui nós temos uma prova da grande sabedoria da Igreja. A necessidade de conhecer a mentalidade
de conhecer os gêneros literários. O que é um gênero literário? É uma forma particular de escrita. É um jeito particular de escrever. Há vários gêneros literários na Bíblia, e eu cito alguns. O gênero histórico. Fulano fez isso naquele dia, aconteceu na hora tal, tal coisa. É um relato que a gente percebe, por exemplo, numa reportagem jornalística. O jornalista diz, isso aconteceu no dia tal, feito por pessoa tal. É uma linguagem muito precisa, é uma linguagem muito exata, reproduz exatamente aquilo que aconteceu. Mas há outra linguagem que não é histórica, que não é precisa, que não é exata, poesia. A poesia, ela não é um gênero literário histórico, ela tem características próprias. Os livros sapienciais da Igreja, que estão na Bíblia. O livro dos Salmos não pode ser interpretado como o livro do Gênesis, da mesma forma que o livro da Sabedoria não pode ser interpretado como um livro profético. Os livros proféticos não podem ser interpretados como os livros históricos e assim por diante. O que é um livro histórico? É um livro cujo gênero literário é a história. O que é um livro sapiencial? Ele fala da sabedoria e tem vários livros históricos, cada um com sua conotação, com seu gênero literário próprio e específico. Conhecer esses detalhes, aprofundar-se no conhecimento próprio, nas regras próprias, nas leis próprias de cada gênero literário, isso é fundamental para que nós compreendamos o significado de expressões, de palavras contidas naquele texto. De novo, o texto sem contexto, já dizíamos isso em outros encontros, o texto sem contexto é pretexto. Se você aplica um critério de interpretação histórico para um livro cujo gênero literário não é histórico, mas sapiencial, você está cometendo erros terríveis. Portanto, para conhecer a intenção do autor, é preciso tipificar, é preciso pontuar, mas aqui estamos tratando de que gênero literário? Qual é a intenção do autor? Qual é a ordem que ele dá? Qual é o significado? Por vezes, uma palavra aqui tem um significado, mas acolá tem outro significado. Da mesma forma, uma expressão. E isso varia enormemente de texto para texto. Inserir a palavra no versículo, o versículo no capítulo, o capítulo no livro, o livro no seu contexto, o contexto que não pode prescindir do pensamento do autor, da formação do autor, do significado que o autor quis atribuir a determinada afirmação. É verdade que a melhor intérprete da Escritura é a própria Escritura, sem, porém, ignorar, sem, porém, menosprezar o critério objetivo fora da Escritura, que é o magistério e da Igreja, o Papa, em comunhão com os bispos. Vamos agora ao próximo parágrafo do Catecismo da Igreja Católica, ainda sobre essa riqueza da interpretação da Escritura. O que diz a Igreja sobre esse argumento, além do que já lemos, além do que já comentamos? Vejamos o parágrafo 111. Mas, uma vez que a Sagrada Escritura é inspirada, existe outro princípio de interpretação reta, não menos importante que o anterior, e sem o qual a Escritura seria letra morta. A Sagrada Escritura deve ser lida e interpretada com o mesmo espírito com que foi escrita. O Segundo Concílio do Vaticano indica 3 critérios para uma interpretação da Escritura conforme ao espírito que a inspirou. Primeiro, prestar grande atenção ao conteúdo e à unidade de toda a Escritura. Com efeito, por muito diferentes que sejam os livros que a compõem, a Escritura é una, em razão da unidade do desígnio de Deus, de que Jesus Cristo é o centro e o coração, aberto desde a sua Páscoa. A unidade de toda a Escritura. É toda ela a palavra de Deus, portanto não pode haver conflito entre o livro do Êxodo e uma carta de São Paulo, entre um evangelho e outro, entre o Apocalipse e um livro sapiencial do Antigo Testamento. A unidade. O fio condutor é um só,
Deus que ama o seu povo, que entra na sua história, que quer salvar esse povo. Antigo Testamento é preparação, Novo Testamento é cumprimento. Antigo Testamento é prefiguração, Novo Testamento é realização. Não há contradição na palavra de Deus. Unidade, coesão. Esse é um critério fundamental na interpretação da Escritura. E continua o Catecismo da Igreja Católica: por coração de Cristo, entende-se a Sagrada Escritura, que nos dá a conhecer o coração de Cristo. Este coração estava fechado antes da paixão, porque a Escritura estava cheia de obscuridades. Mas a Escritura ficou aberta depois da paixão, e assim, aqueles que desde então a consideram com inteligência, discernem o modo como as profecias devem ser interpretadas. É significativo nesse sentido que os capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho segundo Mateus sejam aqui recordados. Ouvistes o que foi dito aos antigos, eu, porém, vos digo. Eu, porém, vos digo. Cristo é o critério da interpretação do Antigo Testamento. É plenitude, é ápice, é sentido e é Ele mesmo o critério interpretativo. Tudo aponta para Cristo, tudo conduz a Cristo, tudo se realiza na pessoa de Cristo. Continua ainda o Catecismo da Igreja, agora o parágrafo 113. Segundo critério, ler a Escritura na tradição viva de toda a Igreja. Segundo uma sentença dos padres, Sacra Scriptura principalius est in corde ecclesiae quam in materialibus instrumentis scripta. A Sagrada Escritura está escrita no coração da Igreja, mais do que em instrumentos materiais. Com efeito, a Igreja conserva na sua tradição a memória viva da Palavra de Deus e é o Espírito Santo que lhe dá a interpretação espiritual da Escritura. Secundum spiritualem sensum quem spiritus donati ecclesiae, segundo o sentido espiritual que o Espírito Santo dá à Igreja. A Escritura foi redigida pela Igreja, foi inspirada pelo Espírito Santo, mas redigida pela Igreja, confiada à Igreja. É ela quem a protege, quem a defende, é ela que medita a Escritura, é ela quem interpreta autenticamente a Escritura. Nunca uma interpretação deve fugir dessa realidade eclesial. É na Igreja que a Escritura adquire o seu pleno significado e a sua aplicação começa a partir da Igreja, nunca sem ela, nunca contra ela, nunca fora dela. E o terceiro e último critério, no parágrafo 114 ainda do Catecismo da Igreja Católica, estar atento à analogia da fé. Por analogia da fé, entendemos a coesão das verdades da fé entre si e no projeto total da revelação. Analogia da fé. Uma coisa supõe a outra, um mistério está relacionado com o outro. Supõe e exige o outro. Não pode ser entendido sem o outro. Exemplo, não se pode falar de purgatório sem a remissão dos pecados, sem a ressurreição da carne. Não se pode falar do sacramento da Eucaristia sem falar da Virgem Maria. Não se pode falar do sacramento da unção dos enfermos sem falar do Antigo Testamento. As coisas se unem e se remetem uma à outra. Os mistérios, as afirmações, os dogmas, os assuntos, por assim dizer, estão de tal forma interligados que um remete ao outro. Um se completa com o outro, um se explica com o outro e tudo absolutamente está intrincado como uma colcha de retalhos perfeitamente e harmoniosamente, intrinsecamente unidos todos esses elementos. Analogia da fé. O fio condutor da história da salvação presente em todos os dogmas, todos os mistérios, todos os âmbitos, todas as realidades que são cridas e professadas pela Igreja. Obrigado pela sua audiência. Terminamos o segundo e último programa dedicado a esse assunto tão fascinante, a interpretação da Escritura. Amém. Até a próxima semana, se Deus quiser. Deus lhe abençoe.
Deus lhe cumule de bênçãos e graças. Graças estendidas a você e a sua família. Amém.